Show. Fala comigo. Lá na definição ali, beleza, só tem um tema no caso lá. Sim. Mas às vezes tem temas que envolvem 2, 3 assuntos. Exato, exato. Tá ligado? Aí o cara definir. Tô ligado, total ligado. Qual é o seu nome? Sérgio. O Sérgio falou o seguinte: existem temas que tem mais de um assunto. Tem lá 3, 4 assuntos. Aliás, existem provas que nem tem temas. Ele te dá um texto e aí você tem que... Aí, como é que faz? Bom, esse tipo de... Senta e chora, né? Uma vez eu fui fazer uma prova... Dois textos pequenos com o mesmo tema para você extrair dele. Eu fui fazer uma prova esses dias e o tema era assim... Era um verso do Manuel Bandeira, que já coloca um poema e já prejudica mais, que ele tem que interpretar o poema para saber qual é o assunto. Aí já é mais complicado. Mas, por exemplo, o texto, assim, não sei se era a mesma prova, mas começava assim, era momento no café. Quando o enterro passou, os homens que se achavam no café tiraram o chapéu maquinalmente, saudando o corpo distraídos. Ponto. A partir disso, escreva um texto dissertativo aumentativo entre 20 e 30 linhas. É desse jeito aí, cara, mas aí... E aí... Óbvio que tá falando do velório, do luto, não sei o que é. Você vai... E aí o que acontece? O que eu tenho que fazer num caso desse? O que eu tenho que fazer num caso desse? Olha só, vamos voltar para aqui. Quando eu tenho um poema desse, eu preciso interpretar qual é a intenção. O Sérgio tá sagaz. Qual é a ideia principal do texto ou dos textos? Por exemplo, nesse caso, quando o enterro passou, os homens que se achavam no café tiraram o chapéu maquinalmente, saudando o corpo que passava. Saudando o corpo distraídos. Aí você percebe uma irrelevância da vida. A vida como perde seu sentido, perde sua relevância. Aí você já começa a formatar uma ideia. Você vai ter que falar... É claro, tem que ter um nível de compreensão maior, uma viagem, como o Sérgio falou, um pouco maior. Mas esse tipo de texto ia pressupor o seguinte: eu tenho que desenvolver sobre a banalização da vida. Pronto, já formei um tema dentro daquele poema que a banca me trouxe. Então, no caso de pegar um texto, você mesmo faz o seu tema, você interpreta qual é o tema, e a partir do tema que você conseguiu extrair, você faz a redação. Às vezes a banca pega 3 textos. Um poema, uma imagem e um texto verbal. O que você faz? Cara, esses textos ele tem um eixo comum. Não podem ser textos completamente diversos. Eles vão ter um eixo temático. E aí você vai ter que pegar esse eixo temático e desenvolver um texto a partir dele. Então qual é o macete, qual é o bizu? Lê o texto, percebe qual é a ideia central a ser traduzida e essa ideia central vira um tema. E aí você, por meio do tema, aí faz a definição, a opinião e começa a redação. Vamos pegar então, falando em textos viajantes, uma redação, se tiver um intervalo, você me avisa, hein? E agora um pouquinho. Geralmente quando tem dois textos, um fala dos pontos positivos e o outro fala do negativo. Varia muito, varia muito. Mas se tiver nesse caso, você é obrigado a mencionar o positivo e o negativo? Ou você Então, pode escolher os dois? depende do caso concreto. Mas, por exemplo, se você pega um texto para desarmamento, uma redação sobre desarmamento, tem um texto inicial falando dos pontos positivos do desarmamento e um outro texto falando dos pontos negativos do desarmamento. O tema é desarmamento, então você vai opinar, você vai dar a sua opinião. Percebe? Se eu der um ponto positivo e o negativo, não me posicionei. Vinícius, qual é a tua opinião sobre desarmamento? Se você me perguntar agora, qual é o teu nome? Andréia. Andréia me pergunta assim: Vinícius, qual é a tua opinião sobre desarmamento? Eu vou dizer assim: Andréia, o desarmamento tem pontos positivos e também tem pontos negativos. Qual é a minha opinião? Não sei. Eu tenho arma, não tenho? Não sei, não dei minha opinião. Então, numa redação com 2 pontos, você vai ter que dar a sua opinião e escolher um deles. Ou você pode, numa abordagem mais complexa, aí já fica muito mais complexo, muito mais difícil. Você pode pegar os pontos positivos, negativos, fazer uma comparação e deles extrair uma conclusão, que a gente chama de dialética. Esse é um processo mais complexo e pra gente talvez fique muito difícil de fazer em 1 hora, 1 hora e 20, que é um...
É quase um trabalho de final de curso. Vem aqui comigo então, olha aí. Vamos lá. Dá um foco aqui pra gente dar uma olhada nesse tema. Eu peguei um tema da redação da FCC TRF 2012. Acompanhe aqui esse tema que está no seu material também no slide, olha aí. Texto motivador é só um textinho que é assim: vivemos em tempos de desregulamentação, de descentralização, de individualização, em que se assiste ao fim da política com P maiúsculo e ao surgimento da política da vida, ou seja, que assume que eu, você e todo mundo deve encontrar soluções biográficas para problemas históricos, respostas individuais para problemas sociais. Nós, indivíduos, homens e mulheres na sociedade, fomos, portanto, de modo geral, abandonados aos nossos próprios recursos. Zygmunt Bauman. Eu pergunto, o que você entendeu desse tema? Nada, né? Esse texto é um texto mais complexo. Numa primeira leitura, não dá para decodificar a intenção nem do autor e nem da banca. Aliás, corrija aí no seu material que o nome do autor não é com I, é com Y. Zygmunt Bauman é com Y. Não sei se foi erro da própria FCC ou se foi erro do site que liberou essa entrevista. Zygmunt Bauman com Y, mas vamos lá. Aí alguém fala assim, anula a prova, não consegui entender porque o nome do cara está errado. Anula. Entra com recurso. Aí vamos lá, vamos tentar entender esse texto. E aí, esse até agora não é o tema, né? A banca foi boa e deu um tema para você. Às vezes a banca não te dá tema, né? Só te dá um texto e você tem que fazer a redação em cima dele. Mas a FCC facilitou a nossa vida e deu um tema para ser desenvolvido. O tema vai ser a atuação política no mundo atual, limites e desafios. Então tem que fazer o quê? Eu tenho que analisar, eu tenho que dissecar tanto o texto motivador quanto o tema proposto. Professor, diga aí. Um tipo desse aí, quando põe assim, eu já posso, aquele lá, limites e desafios. Cada um deles já poderiam ser 2 teses aí? 2 parágrafos. Isso, cada um seria uma tese. Cada um seria um parágrafo diferente. Não tese, porque a tese vai ser uma só. A tese vai ser uma só. E você pode usar um parágrafo para falar sobre os limites e outro sobre desafios. Isso pode fazer. Porque você percebe, limites e desafios é diferente de ponto positivo e negativo. Essa é a questão. Mas vamos lá, vamos fazer uma análise mais profunda disso. Essa aqui, fala aí. Você poderia colocar sob o ponto de vista dos limites, sob o ponto de vista dos desafios. Isso, exatamente. Fazer uma delimitaçãozinha mais organizada. A banca faz isso para ajudar o candidato. Ah, mas eu quero fazer 3 parágrafos de desenvolvimento. Pô, tinha que ter 3 palavrinhas. Cara, 3 parágrafos de desenvolvimento eu acho muito complicado de fazer. Muito assunto para desenvolver. Mas isso aí é um outro tópico mais para frente da aula. Essa prova é de analista. Então ela é um pouquinho mais complexa do que a prova de técnico judiciário ou técnico administrativo. Portanto, ela exige uma compreensão maior. O que eu faço quando eu vou fazer uma redação sobre um tema que não é um tema tipo automedicação, que já é mais simples de compreender? Quando é um tema mais político, envolve um sociólogo. Zygmunt Bauman é um sociólogo contemporâneo que faz várias reflexões, de acordo com o Sérgio, várias viagens. O que eu faço? Eu pego esse texto e começo a dissecar. Percebe que lá no texto ele falou sobre desregulamentação, descentralização e individualização. São palavrinhas que têm sentido para a minha redação e elas não foram colocadas ali à toa. Elas têm algum valor. Eu peguei e coloquei no mesmo bolo. Cara, o que tem em comum as 3 palavras desregulamentação, descentralização e individualização? Eu vou tentar te mostrar aqui. O que é a desregulamentação? Eu entendo, assim, eu tenho um entendimento sobre desregulamentação. Se eu tirar esse fizer uma análise aí a contrário senso, o que é regulamentação? Ah, o Poder Executivo é responsável por regulamentar as leis. Diga aí. Edição de normas, aquele poder normativo do Poder Executivo, né? Edição de normas, detalhamento da norma. O Poder Legislativo fez uma lei, a lei antitabagismo, que fala que não é possível fumar em locais fechados ou semiabertos.
Só que, cara, o que é um local semiaberto? Aí vem o poder público e faz o quê? Regulamenta a lei para mostrar o que é um local semiaberto. Então, regulamentação é o poder público dizendo o que você tem que fazer. E a desregulamentação? O que é? É o poder público não falando nada. Ele se isenta da responsabilidade, tira a responsabilidade. O que é a descentralização? Aí você vê isso na administração indireta, né? Descentralizada, autarquias. O que é a descentralização? É quando o poder público... Ah, Vinícius, é quando o poder público centraliza a atitude em si? Não, é quando ele delega. Ele não é responsável. Ah, Vinícius, o poder público é capaz... Sei lá, Michel Temer vai fazer... Assim, a gente ouve assim, pô... Hoje a gente faz o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que é feito pelo Poder Executivo. Aí tu imagina o Michel Temer, ele montando as questões? Montando a redação? Não. O que o Michel Temer fez? Delegou essa função para o Ministério da Educação, que já é um tipo de descentralização. O que o Ministério da Educação fez? Criou um órgão dentro da administração direta, que é o INEP. Aí o que o INEP fez? Fez parceria com a CESP-UNB, que é um particular. O que a CESP-UNB fez? Ela mesma fez a prova, né? Então, o que houve? O Michel Temer, consubstanciado na figura do excelentíssimo presidente da República, descentralizou. Por quê? Porque ele sozinho não ia dar conta. O Estado não dá conta. Quando o Estado não dá conta, faz o quê? Descentraliza. Individualização. É o Estado mandando nas pessoas? Não, é o indivíduo tomando as atitudes. O que essas palavras têm a ver, então? Qual é o eixo temático que elas têm? É o indivíduo como protagonista. Indivíduo como protagonista. O indivíduo como agente da solução. O Estado se anula, se ausenta, some e o indivíduo passa a tomar a iniciativa das situações. Você percebe que agora o texto começa a fazer um pouco mais sentido. Então, aí logo na sequência, vou botar só um pouquinho, ele fala assim, ó, se assiste ao fim da política com P maiúsculo e surge a política da vida com P minúsculo. Então, a política com P maiúsculo acabou. E surge o quê? A política da vida com P minúsculo. Aí percebe, o que é a política com P maiúsculo? É o poder, é claro, poderia ser os três poderes. O poder público, né? A ação estatal primeira. Então, o que o sociólogo quer dizer? Que essa política formal, estatal, centralizada, acabou. Deu lugar a quem? A política da vida das pessoas, a política social. Então agora a gente começa a entender e percebe que o texto não acabou ainda. O texto continua e eu vou continuar dissecando o texto. Zygmunt Bauman fala que hoje nós temos soluções biográficas para problemas históricos. Aí ele me complicou um pouco. Vinícius, cara, o que é uma solução biográfica? É um conceito difícil, abstrato. Mas é muito tranquilo também de a gente decodificar, se analisar um pouquinho. O que é biografia? Biografia... Da vida. A biografia do Vinícius Oliveira. É a história da minha vida. Então, assim... Biográfico significa individual, a história de um indivíduo. Então, as soluções tomadas por um indivíduo. Biográfico é relativo ao indivíduo. Respostas individuais. E individuais corrobora aqui a primeira definição, também indivíduo, obviamente. Então, olha só, o que o Bauman fala, o sociólogo fala? Hoje, na atual situação, na modernidade, como a gente viu aqui na situação, tá voltando toda hora essa palavra, né? Acho que vou usar na redação. A gente tem preferido soluções biográficas para problemas históricos. Beleza? O que são problemas históricos? Desemprego, fome, racismo, violência contra a mulher, moradia, dificuldade de assentamentos de sem terra,
Tudo é problema histórico no Brasil, né? Respostas individuais para problemas sociais. Racismo, misoginia. Enfim, essa é a questão. Aí você começa a avaliar isso aí, cara. Percebe. É o indivíduo que tem que dar solução no problema do desemprego, que é um problema histórico no Brasil? Sou eu, Vinícius, que tem que dar solução no desemprego? O Bauman, o sociólogo, fala que agora sim. Agora é o indivíduo que tem que dar que tem que dar solução no desemprego. Aí o que a gente pode pensar? Como é que o indivíduo hoje tem dado solução ao desemprego? Já que o poder público não impossibilita ter emprego, eu vou arrumar jeito de me virar. Respostas individuais para problemas sociais. E aí ele faz uma grande conclusão para facilitar a tua vida. Os indivíduos foram abandonados aos próprios recursos. Pronto, você entendeu o tema. Entendeu que... Qual é a tua opinião sobre isso? Qual é a tua opinião sobre a ausência do Estado e a atuação política do indivíduo? Tu acha de verdade, Sérgio, que o Estado deve se ausentar total e o indivíduo deve agir só? O que você acha? Acho que a responsabilidade é conjunta. Responsabilidade já é uma opinião. Então, você vai pegar essa opinião e vai dizer, vai escrever lá na sua prova assim, a responsabilidade, por quê? Problemas históricos e sociais deve ser conjunta. Pronto, já tenho a minha tese, falta agora só minha abordagem para fazer a minha redação. Bem amplo o tema. É um tema complexo, amplo, E aí né? a pessoa pensa logo numa sociedade agindo junto com o Com poder público. as, sei lá, atualmente as ONGs e essas organizações sociais junto com o poder público, atuando em conjunto para causas sociais. Uma coisa mais ou menos assim. Exato, mas nesse sentido. Já é o intervalo? Não, deixa eu dar um recado Claro. rápido aqui. Show de bola. Tranquilo. Então, olha aí, a gente percebe que é um tema político, complexo e amplo. Mas é bem interessante discutir sobre essa situação. Fala comigo. O intervalo vai ser que horas? 4 ou agora? Vamos fazer o intervalo e passaram aqui às 4 horas. Onde vai ser às 4? Vamos dar essa força. Vamos lá. Vem aqui comigo, ó. O pessoal tá no intervalo, quer comer ou tomar um café. Rapidinho a gente vai finalizar. Atuação política no mundo atual, limites e desafios. Esse é o tema. E aí eu sei que a atuação política, ele não quer que eu desenvolva a atuação no poder público. Ele quer que eu fale da política de modo geral, da atuação no mundo social, administrativa. De quem é a responsabilidade de atuar? É do governo ou é da população ou uma ação conjunta? Quais são os limites da atuação do indivíduo? Quais são os desafios da atuação do indivíduo? Eu sei que o desemprego é um problema social, mas tem limite. O governo tem que investir em formas de trazer investimento para o Brasil e facilitar a economia. Mas também eu tenho que fazer minha parte. E aí eu não posso começar assim, cada um deve fazer a sua parte. Não vou dizer isso. Mas eu sei que a gente tem que arrumar formas de minimizar o impacto da crise. Dá um exemplo aí de uma forma que a gente tem achado para minimizar o impacto da crise. Uma forma, um exemplo, uma coisa que eu pode fazer agora, vou acabar a aula aqui e vou fazer. Estudar para concurso. Boa! É um desafio que a gente assumiu para quê? Para atuar socialmente e solucionar um problema crônico que é o desemprego. Alguém falou, balbuciou aí uma palavrinha, que é fazer o Uber, né? O Uber, a vinda do Uber para o Brasil é um desafio para você minimizar o impacto da crise. Cara, mas tu imagina todo mundo fazendo Uber e o governo não fazendo nada? Não, tem um limite. Essa é a diferença. Então eu posso fazer um parágrafo mostrando os limites dessa atuação e outro parágrafo mostrando os desafios. Você quer ver um exemplo? Todo mundo aqui, acredito, espero que seja contra o racismo e contra, sei lá, a violência no Rio de Janeiro, no Brasil. Todo mundo é contra, né? Obviamente. Se não for contra, a redação é zerada porque você perde a lógica da vida. Cara, mas tem um limite. Eu sou contra a violência, mas eu não posso matar um infrator. A gente às vezes tem essa vontade, né? Ser assaltado. E aí você tem vontade de matar.
mas você não pode, porque o poder público, ele tem poder judiciário, e ele que faz a tutela jurisdicional. Ah, mas não faz. Não faz por quê? Porque ele se ausentou da sua responsabilidade. Teve um caso no Maranhão, que um rapaz roubou uma loja no Maranhão e foi pego pela população, amarrado a um poste e espancado até a morte por tronco de árvore. Eu imagino que dê uma revolta absurda, mas não é esse o caso. O cara vai ter que passar por um processo, vai ser indiciado, vai ser acusado, vai cumprir a pena. Essa é a solução. E qual é o limite da atuação? Eu vou pegar o cara, o assaltante, mas não posso matar. Não posso eu mesmo prender, amarrar o cara com uma corrente no poste. Isso tem um limite. A tutela jurisdicional. Aí vem na sequência, ó. Vinícius, qual seria então a sugestão para a sua opinião nesse tema? A minha opinião sobre esse tema, que a gente está conversando sobre ele, é que a atuação política não deve ser exclusividade do indivíduo, uma vez que o Estado não pode se eximir de administrar e solucionar problemas sociais. Essa é a minha opinião. Tem gente, fala comigo. Você fala na opinião, você fala a tese que você está defendendo? A tese e opinião, mesma coisa. Quer dizer, você pode fazer uma tese única e colocar em 2, 3 parágrafos. Posso assim, defender em 2, 3 parágrafos. A tese, ela é uma só, mas ela vai se desdobrar em 2 ou 3 parágrafos. Legal? Vamos ver comigo como é que isso acontece. Olha aí, a gente viu esse esquema. Onde que vai entrar essa frase anterior? Ela vai entrar aqui, ó, na opinião. Pronto, já tem uma opinião, já anotei. Você já deu uma opinião dessa ação conjunta. A minha opinião é um pouquinho diferente, mas tem uma opinião. O que eu vou fazer agora? Eu vou pensar numa forma de começar esse texto. E vou tentar fazer por definição. Tentar definir. Cara, mas eu vou definir o quê? O que eu definiria aqui? O que eu posso definir desse tema? Eu, Vinícius, eu poderia definir o que é atuação política. Cara, o que é atuação política? Eu sei que é um conceito chatinho, é muito mais fácil definir o que é desarmamento, mas dá para definir. Eu vou te mostrar qual é a sugestão de definição de uma atuação política. Olha aí. Na minha opinião, assim, uma definição que eu sugeri para você é a atuação política consiste na iniciativa de gerenciar a realidade de uma nação e na busca pela solução de problemas experimentados pela população. O que é atuação política, Vinícius? É a iniciativa de gerenciar a realidade. Quem toma a iniciativa? Aí é a sua opinião, né? Ou o Estado, ou o povo, ou a ação conjunta. Beleza? Essa é a definição. Ela vai entrar onde? Ela vai entrar onde? Aqui em cima, ó. E eu vou juntar. Percebe que agora o meu parágrafo está começando a se formatar. Eu estou começando a fazer uma introdução de verdade com um parágrafo com bastante texto. 4, 5, 6 linhas. Aí legal, Vinícius, é só agora colocar junto e continuar o texto? Não é só colocar junto. Não é só pegar uma informação a outra, juntar e vai. Não é isso. Tem que ter uma lógica, tem que ter uma coesão, tem que ter um nexo de causalidade ou de sequencialidade, pelo menos. Olha só como é que está o conjunto desse texto. A atuação política consiste na iniciativa de gerenciar a realidade de uma nação e na busca pela população pela solução de problemas experimentados pela população. Ponto. A atuação política não deve ser exclusividade de... Pera, tá muito estranho. Parece que acaba um texto e começa outro. Não parece um texto só. Parece uma soma de 2 textos diferentes. E, aliás, está repetindo aqui, não está repetindo? A atuação política então está muito ruim. O que tem que fazer primeiro? Eu vou primeiro tentar juntar os dois. Eu tenho 2 problemas. Parece que não tem ligação de uma coisa com a outra. E o segundo, estou repetindo aqui a expressão atuação política. Faço primeiro. Vou botar um conectivo. Cara, mas qual conectivo que eu vou usar para ligar os dois? Entretanto, portanto, pois... Mas, não sei, vamos pensar aqui. Para usar o entretanto, essa informação tem que ser oposta à informação em verde. A gente aprende isso para a questão objetiva, né? Oração coordenada adversativa. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, não obstante.
Mas tu percebe que não tem uma posição. Eu não estou contradizendo isso aqui. Uma definição não é capaz de contradizer ninguém. Por que a definição não é capaz de contradizer ninguém? Porque a definição não tem opinião. Se não tem opinião, ela não contradiz nada. Vou te dar uma ajuda. Essa informação, eu vou usar o conectivo com efeito. Não sei se você costuma usar o com efeito nas suas redações, mas eu gosto de usar o com efeito para dar ênfase ao que vem depois. Pega assim, ó. Vinícius, quando não couber o entretanto, não couber o pois, não couber o portanto, você vai usar o com efeito para dar uma ênfase ao que você vai dizer na sequência. A gente vê isso direto nos textos jurídicos, né? O com efeito, em que pese. O em que pese eu não gosto de usar não, porque eu acho muito jurídico, eu acho meio forçado. E agora eu vou tentar solucionar o problema da repetição. Então, em vez de repetir a atuação política, o que eu faço? Uso essa prática, que retoma o que eu falei anteriormente. E já começa a ficar ligado, mas também não está perfeito ainda. O que eu tenho que fazer para melhorar um pouco mais esse parágrafo? Eu vou colocar mais uma informaçãozinha. O que eu coloquei aqui? Na contemporaneidade, é comum que o povo tome atitudes visando a melhorar a situação econômica e, consequentemente, a do seu país. Percebe aqui que esse pequeno fragmento é aquele esquema que a gente estava discutindo agora, até pouco tempo. Esse pequeno fragmento aqui, ele é o quê? Um comentário. Aquele esquema de juntar as duas estratégias para ficar mais completo. Esse fragmento que acaba em população, o que ele é? Ele é uma definição. Então, para ficar melhor, para ficar mais completo, o que eu fiz? Juntei a definição com o comentário. Pronto, aí depois fiz o quê? Coloquei a opinião. Se você, no intervalo, quiser manuscrever isso aqui para ver quantas linhas dá na sua letra, deve dar por volta de 6, 7 linhas. Ah, Vinícius, se minha letra for grande, cara, quem tem letra grande tem mais dificuldade para desenvolver o texto. Por quê? Fisicamente escreve menos. Quem tem letra grande, escreve menos e argumenta menos, consequentemente. Ao contrário, o senso, quem tem letra pequena tem mais facilidade de desenvolver mais. Tem uma pergunta aí do pessoal online? Até agora não, né? Então depois a gente vê essa situação. Olha aí. Essa introdução, então, ela foi feita por abordagem por definição. Na verdade, não só por definição. Edita aí o seu material. Por definição e por comentário. Ah, e, aliás, aqui eu já consegui usar o entretanto. Avalia comigo aqui rapidinho, dá uma olhada aqui no meu quadro ou no seu material. Por que eu usei o entretanto? Eu usei o entretanto porque essa informação defende o seguinte: existem pessoas que tomam atitude sozinhas, que espancam o assaltante, que tentam arrumar uma forma de dar um jeito naquilo que o governo não dá. Mas a minha opinião não é essa. Não é assim que deve acontecer. A minha opinião é que o indivíduo deve agir em conjunto com o Estado. Então tem uma relação de oposição. No lugar do entretanto, eu poderia colocar outros conectivos. Se você quiser mostrar um pouco de conhecimento, você pode colocar aqui, ó, o não obstante. Ah, o não obstante não seria aquele excesso de informatividade? Não sei se seria excesso, porque o não obstante ele é conhecimento do avaliador. O avaliador já conhece o não obstante, as questões objetivas, geralmente vem assim, dá um fragmento entretanto, aí sublinha entretanto e pergunta assim, qual outro conectivo poderia ser usado sem alteração do significado? Aí fala assim, portanto,
pois, mas também, não obstante. Não obstante, ele está no nosso cotidiano do concurseiro. Fala mais. Esse não obstante é adversativo, é? Adversativo. Você poderia usar o mais, só que eu acho que o mais ficaria meio estranho nesse texto. Então eu não aconselho usar o mais. Você poderia usar o porém. E começando frase também não é legal. O mais começando frase não é legal. O mais ele é interessante unindo orações, não começando um período sozinho, um período absoluto. Fala aí. Essa aí não é melhor botar 8, porque já tem 3 não aí. Se eu puser o não, É que você botar não já entra, não deve. não deve, não pode, não deve. Exatamente. Então o não obstante não seria a melhor opção nesse caso aí. Contudo. Tem que ter cuidado só para não confundir o contudo com portanto. Eu tenho alunos, não sei se é o caso de vocês, acho que não, mas tem alunos que costumam dizer que portanto é sinônimo de contudo. E não é. Porque percebe uma afinidade fonética, parece que o som é parecido, mas eles têm significados completamente diversos. O portanto ele é conclusivo e o contudo ele é adversativo. Todavia, contudo, não obstante, assim, você vê o que fica mais adequado, mais bonitinho para o seu texto. Legal? Vamos dar então uma pausa agora, a gente volta daqui a pouquinho, no intervalo, tomar um café rápido.